Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje debatendo sobre reforma política e trazendo como convidado o Márcio Oliveira, que é professor, é bacharel em Direito e em Matemática, é especialista em Direito Eleitoral, é mestre em Ciências da Computação e é também servidor do TRE aqui do Rio Grande do Norte. Márcio, obrigada pela presença, para debater aqui um pouco conosco, né, sobre a reforma eleitoral, que tem gerado, aí, além de polêmica, muitas dúvidas, né, porque a população fica às vezes sem saber alguns aspectos técnicos, né, e como realmente essas mudanças elas se darão na prática para os eleitores. Então, eu já lhe repasso, então, a primeira pergunta, você fique à vontade para fazer suas considerações iniciais e já responder. Márcio, a reforma política, a gente sabe que ela é extremamente necessária. Não é de hoje que ela vai sendo discutida. Realmente há um embate, né, no Poder Legislativo que vem discutindo algumas questões há bastante tempo, mas ela foi discutida com mais afinco esse ano, né? E aí o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram algumas mudanças, né, algumas modificações. Outras não deu tempo de serem votadas por conta de alguns impasses, né, políticos, mas de uma forma geral, quais eram os principais pontos da reforma e quais foram aprovados, quais foram deixados para depois? Olá, Jossa, olá, Eval, satisfação grande, né, vir aqui a esse programa. Posso até dizer que junto com o Eval fui um dos idealizadores e acompanhei durante o ano de 2006 praticamente ele inteiro, né? Então é sempre um grande prazer vir até aqui falar com vocês, né? E principalmente sobre esse tema reforma política, que é algo que a gente acompanha há um bom tempo, e tanto é que tivemos a grata ideia de instituir aí uma empresa, né? Um instituto que tem a finalidade principal de debater o direito eleitoral, o direito partidário, de discutir esses temas, né? Que são tão relevantes, vamos dizer assim, para a sociedade brasileira, porque querendo ou não, muita gente diz que não gosta de política, não gosta de eleições, mas é quem rege, em última instância, toda a estrutura do Estado são as eleições, né? São os eleitos, pior, né, Márcio? Esse discurso claro, que não gosta, Ave Maria. Essa ideia de que você não gosta, na verdade, é você permitir que as pessoas que gostem governem a sua vida. E os bandidos, às vezes. Eles se dão por você. Na verdade, são eles aí quem, em última instância, vão gerenciar o Estado, né? Com relação à reforma política, Joyce, o Brasil ele é bem interessante. Val deve, que acompanha bem, em 97 foi instituída a Lei 9.504 com a ideia de que ela se tornasse uma legislação permanente, isso, né? Que não tivesse a famosa Lei das Eleições. Lei das Eleições, tantas alterações. Mas o que nós vemos é que a cada eleição a mudança, a chamada reforma, uma hora mini-reforma, uma hora reforma eleitoral, uma hora reforma política, e realmente a gente fica até confuso. Até os experts, né? Isso. E tanto é, pessoal, que muitas coisas que foram mudadas pela reforma política, a mini-reforma de 2015, agora foram desfeitas, né? Coisas que nós mesmos imaginávamos que seria, como por exemplo a questão do limite de campanha. Lembra que nós dizíamos, esse limite não passa das eleições municipais. Quando chegar as eleições estaduais, vão refazer, porque ele é inexequível do ponto de vista da eleição. E aconteceu o que a gente previu. Isso, exatamente como nós prevíamos, eles alteraram, porque não seria possível tocar uma eleição presidencial, uma eleições gerais, como virão agora em 2018, com aquele limite. E, Márcio, uma pequena parte mesmo interessante é que eles só deixam, eu acho que você vai comentar isso a seguir, eles só deixam como cobaia os vereadores, né? Os vereadores e prefeitos, ou seja, a parte que deveria ser a mais importante municipal, eu penso que está mais próximo do povo, é a parte que sente mais. Eles só testam nos vereadores e prefeitos, não é isso, Márcio? Com certeza, inclusive porque é a parte era o mais fraco, vamos dizer assim, mais distante lá de quem elabora a lei. De quem manda, né, de quem faz a lei aí em última instância, que é o legislador federal, né? O Congresso Nacional. Com relação à reforma política, Joyce, esse ano se discutiu muita coisa e, na verdade, se aprovou muito menos do que se discutiu, né? Eu vejo alguns pontos relevantes que foram debatidos, inclusive têm sido debatidos nos últimos anos, por exemplo, a especificação de cotas para a participação das mulheres, é um debate que tem sido muito intenso. No Brasil nós temos as mulheres com mais de 50% do eleitorado,
e que na verdade chega a pouco mais de 10, 11%. Nós fizemos inclusive um programa que se acompanhou, que o Márcio, me permita aqui uma parte, ele é muito humilde e na realidade muito assim, você percebe o jeito dele, mas ele é verdadeiramente o criador desse programa. Então ele germinou tudo isso e nós trouxemos esse tema entendendo que é um dos temas mais importantes no contexto político. Exato. E essa discussão da criação de cotas para mulheres, especificamente nos parlamentos, né? Não somente para participar. Nós vemos, por exemplo, que aquela ideia de cota de mulheres para concorrer tem sido objeto de fraude. Né? Ao invés de incentivar a participação da mulher, incentivou foi a fraude. Muitas mulheres hoje se colocam o nome para concorrer às eleições sabendo que são candidaturas fictícias. O TRE de São Paulo foi bem duro com isso, não foi? Exato, o TRE de São Paulo e outros TREs, eles estão simplesmente cancelando o registro daquelas chapas que foram comprovadamente fraudulentas, do ponto de vista de conter mulheres. Né? Isso, apenas para completar o quórum e atender à legislação. Então, é um debate que sempre se trava essa questão da participação feminina e da permissão para que elas ocupem vagas efetivas nos parlamentos, né? No Poder Legislativo. Não foi discutido, não foi aprovado. Outro ponto também que foi muito discutido e não chegou a ser viabilizado foi a discussão sobre o sistema eleitoral para as eleições do Poder Legislativo, né? Se falava assim distrital, distritão, a mudança distritão misto, né? Distritão misto, né? Havia tantas denominações que ficou uma salada, vamos dizer assim, de denominações. Né? E no final terminou não passando, né? Eu particularmente, é um debate que eu faço há algum tempo, eu acho o nosso sistema proporcional ele é adequado ao modelo que nós temos, porque ele permite a representação de vários e vários grupos sociais que não haveria, por exemplo, se for aprovado o distritão. O distritão seria uma eleição majoritária, ou seja, os melhores colocados entrariam. Na verdade, ele permite assim, uma ideia de que a democracia está sendo feita, mas o distritão, Joyce, por exemplo, ele elimina a vontade de mais de 90% do eleitorado, porque ele só escolhe baseado naqueles 10, 12 ou 20 primeiros colocados. Enquanto o modelo proporcional, ele aproveita o voto de praticamente 70%, 80% do eleitorado, porque toda a votação é aproveitada para fins de definição de quem são os eleitos. Então eu particularmente tenho alguns ajustes a serem feitos. Uma parte dele foi feita com a ideia daquela emenda para acabar o efeito tiririca, né? É o fim das coligações que vai valer só para 2020, né? A questão das coligações em si tem sido outro ponto discutido. E com relação ao que foi efetivamente aprovado, terminou sendo um assunto pouco. Então o que há de relevante em termos de aprovação? É a criação do fundo eleitoral de financiamento de campanha. Nós vamos debater melhor esse fundo aí mais à frente, né? Hoje, em valores de hoje, ele é estimado em 1,7 bilhão. Mas ele é flexível, né, Márcio? Ele é alterado. Ele é flexível, né? Que vai ser específico, Eval, para o financiamento da campanha. Isso. É interessante porque se manteve o fundo eleitoral e vai criar um novo fundo, não é? Isso. Inclusive, não substitui um ao outro. Vão somar os dois fundos. Vão ser somados no ano eleitoral. É isso que... Olha o detalhe. Essa criação aí desses dois fundos, né? Então aqui em números, só por enquanto, para o nosso amigo e amiga de casa entender. Pelo que a gente, inclusive o nosso site vem divulgando sempre esse fundo, a gente tem essa preocupação. A última que nós trouxemos vai em torno de 900 milhões para esse ano, né? 900 milhões, se a gente repetir o ano de 2018, só uma projeção clara aqui em número. 900 milhões com uns 700 milhões, vai de quanto? Quase os 3, né? Pois esse ano em específico, a dotação orçamentária que foi aprovada não chegava a 700 milhões. A questão é porque tem a questão de multas eleitorais, aí vai aumentando, uma série de outros recursos que vão entrando. Verdade. Né? E aí, no ano que vem, nós vamos ter o fundo partidário, que vai ser distribuído, que é distribuído mês a mês, e o fundo eleitoral de financiamento só para a que vai ser ali específico, mês de junho, julho, e os partidos vão receber. Outro aspecto, a questão da criação da cláusula de barreira, né, que é uma alteração constitucional. Já havia tido mudanças com essa intenção na legislação infraconstitucional e o Supremo entendeu que não seria inconstitucional, justamente por ferir a autonomia partidária. Aspecto só formal. Então essa cláusula de barreira aí foi criada pela emenda constitucional 97. Do ponto de vista da propaganda partidária, por exemplo, a partir de 2018 não vai mais ter aquela propaganda anual dos partidos políticos.
Não é a propaganda eleitoral no período eleitoral. A propaganda que era aquela de terça, amigo, né? Exato, ela deixará de existir, e esse recurso que era destinado à isenção das empresas serão alocados para o fundo eleitoral, vamos dizer assim. Vamos ver o lado bom disso. Você sabe que eu gosto de ser bem pontual. Às vezes havia uma deturpação muito grande, se citar nomes da propaganda partidária, para a promoção pessoal. Então vamos ver o lado bom disso. Acaba essa promoção pessoal, paga por nós e joga esse dinheiro para o fundo específico. Isso. Algumas alterações pontuais, Evaldo, do ponto de vista da propaganda em si, né, ela vai ocorrer em relação à internet. Você lembra que era proibida aquela ideia do impulsionamento, né, e agora, Verdade. especificamente, atendida aquelas definições da lei, vai ser permitido, né? A questão da possibilidade da vaquinha virtual, que é o que a gente chama de crowdfunding, né? Financiamento coletivo. Então é possível muito difundido nos Estados Unidos, né? Obter esse financiamento coletivo, né? Eu acho nesse aspecto um avanço para assimilar a tecnologia ao processo eleitoral. É mundo computadorizado, né? Globalizado, que a gente vê, é complicado não regulamentar e não permitir essas relações cibernéticas. E é interessante, Joyce, aqui pra gente, nós temos que terminar esse primeiro bloco e já vamos, evidentemente, continuar o debate. Interessante é que esse sistema faz o que particularmente eu penso interessante, que é envolver o cidadão, você, amiga e amiga de casa, na campanha por ideologia. Se você se identifica com aquela ideologia do candidato, se você abraça, se você acredita, se você tem fé, se você tem perspectiva, você vai, evidentemente, ajudá-lo. Ajudar aquela ideia, aquele programa, aquele valor. Nesse sentido, eu também acho interessante. Mas, Joyce, parece que o tempo, né, estourou aqui pelo bloco. O Márcio realmente ele fala muito fácil, ele flui, a gente nem sente. Mas segura aí, pessoal, que a gente volta já já com o seu programa Cidadania.